Alô, minha querida irmã, meu querido irmão. Dom Sebastião, com alegria, está chegando até você hoje, dia 7 de julho, neste dia abençoado de quarta-feira, para levar sempre uma mensagem a partir da palavra de Deus, fonte e luz para a nossa vida. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus 10, 1-7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Minha querida irmã, meu querido irmão, nesta semana que passou, domingo, eu tive a grande alegria de abençoar uma capela no interior de Coroatá, chamado Remanso de Fogo. É uma comunidade com aproximadamente umas 30 famílias que vivem às margens do rio Itapecuru e não muito longe da cidade. Esta comunidade vivia um pouco isolada das outras. Não tinha catequese, cada um por si, como o povo diz, cada um por si e Deus por todos. Mas, de repente, um senhor casado, bastante jovem, recebeu o convite para ir lá anunciar o Evangelho e começou a fazer a catequese. Em cima dos troncos de madeira, porque não tinha capela, não tinha nada, resolveu fazer a catequese debaixo das árvores. Conseguiu fazer aquele banco, isto é, com troncos de madeira nas forquilhas. E pouco a pouco foi se encontrando com os pais, com as crianças. Nasceu a ideia da construção da capela dedicada ao Divino Pai Eterno, porque várias pessoas desse lugar alcançaram graças, curas, através da novena do Divino Pai Eterno, que sempre é transmitida na televisão. E assim a comunidade foi crescendo, se organizando e construiu a capela com a ajuda de outras pessoas também, entre os quais o Terço dos Homens e outras pessoas generosas. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: aquela comunidade
que vivia no anonimato, de repente encontrou alguém que veio levar a palavra de Deus, que saía da sua casa, deixava sua esposa, sua filha, pegava a moto, andava vários quilômetros para levar o Evangelho, para testemunhar o amor de Deus. E assim, o seu testemunho, a sua dedicação, fez crescer a fé e brotar tantas coisas boas. Esses são os apóstolos de hoje que nós acabamos de ouvir. Jesus que chama os seus 12 apóstolos, pescadores, cobradores de impostos, pessoas humildes e simples, ele chama para a missão de expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. E quais são esses espíritos maus que somos chamados a expulsar no mundo de hoje? Com certeza, o espírito da ganância, que nos impede de vivermos a partilha, a solidariedade. O espírito da inveja, que não nos faz ver o bom que nosso irmão faz por nós e pelos outros. O espírito da ganância, como eu já falei, e da violência que está tão presente na nossa sociedade. Essa violência que leva à intolerância, um querer prejudicar o outro, não querer mais dialogar com os outros. As comunidades poderão se dividir e, se elas se dividirem, não vão superar as grandes dificuldades que devem enfrentar. E aí nós somos chamados a curar os corações feridos. Nesse momento de pandemia, quanta tristeza, quanta dor, quantas pessoas estão caindo na depressão ou um pouco no desespero. Agora é que precisa de apóstolos e apóstolas para curar esses corações, curar esses males que estão tão presentes na nossa sociedade. E quando se fala de cura, nós temos que pensar na cura física e na cura espiritual. A cura física é porque todos somos convidados a tomar as medidas necessárias para nos proteger. Nós sabemos muito bem que a coisa mais importante é nós prevenirmos as doenças da nossa vida, porque elas são fáceis para entrar e difíceis para sair. Então, todas as atitudes que pudermos fazer para prevenir as doenças, temos que realizar com disciplina, com muito cuidado na nossa vida. E as doenças espirituais, que também são marcantes. E uma forma é a oração que cura, que liberta, mas ao mesmo tempo é se colocar disponível para ajudar os outros. Eu encontrei nesse dia uma senhora que ela havia perdido a mãe dela. Então, ela resolveu doar alguns bens da mãe dela para a Casa da Caridade. E quando chegou lá, convidaram para que ela ajudasse também, dedicasse um tempo, cuidando, fazendo a refeição para os pobres.
E ela foi e viveu a experiência tão bonita, está vivendo, e quando ela começou a cuidar dos pobres, foi curando a saudade e a tristeza da perda da mãe. É assim, quando a gente serve os outros, a gente acaba curando de tantos males. Que Deus Todo-Poderoso nos torne apóstolos e apóstolas de Jesus no dia de hoje. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.